Olá, gente. Hoje eu tô devendo ainda pra vocês um monte de coisa, né? Mas hoje eu vou fazer sobre 10 coisas que me convencem a ficar na Alemanha pra trabalhar. Bem, eu fiz uma lista aqui, então eu vou ter que olhar. Férias. Então, eu gosto da ideia de ter 30 dias úteis de férias. E isso é baseado em quê? É baseado nas horas que eu trabalho. Então, tudo é relativo em quanto tempo eu trabalho. Eu trabalho 38,5 horas semanais e eu comecei em abril. Até o final do ano eu tenho direito a 23 dias de Urlaub. Quer dizer que é o que eu tenho normalmente de férias. Tem também o Resturlaub, que é nada mais nada menos as férias que você não tirou, que você deveria tirar. Pode ser, tipo, você era para tirar até dezembro e ficou até. Você tá em fevereiro e não tirou suas férias ainda. Pode ser esse o Resturlaub. Tem também o Zusatzurlaub, que é umas férias a mais que você ganha. Por exemplo, o pessoal aqui, eles, pelo que eu entendi, né? Eles sempre programam a você se trabalhar um pouco a mais. Então, no final do ano, você tem umas férias a mais. Então, não necessariamente eu tenho só esses 23 dias. Eu tirei 3 semanas, se eu não me engano, em julho, agosto. E agora eu vou tirar em novembro. 2 semanas e meia, um negócio assim. Salário. O salário daqui, pra mim, é relativamente bom, porque como enfermeira, eu trabalho na Intensive Station e aí é diferenciado o salário, né? São classificados, são várias classes e, por exemplo, a minha é a TV-O com trema em cima de. Quer dizer, eu escrevi aqui. Tarifvertrag für der öffentlichen Dienst. Tabela 2019, né? Eu sou, se eu não me engano, eu não sei onde eu escrevi qual que eu sou, mas whatever. Tem várias tabelas dentro, tem várias escalas dentro dessa e, por exemplo, o P6, o bruto, que é o P6 e o P5, que é o bruto, tipo, do menor, é 2.258 euros. O P5. O P6 são 2.353. O P7 é 2.800. O P8 é 2.972,44. Eu tava arredondando os números, né? Porque eu também não vejo muito sentido mudar tanto assim. Aqui, pela tabela que eu anotei, por exemplo, quem trabalha na Paliative Station é um P7. Isso eu peguei do site do hospital que eu trabalho. Porque quando você vai olhar as vagas, geralmente eles colocam qual tabela que eles seguem e qual é a classe, né? Qual é o negocinho lá das classes, né? Qual que você seria? Eu ainda tô meio doida tentando olhar pra câmera, mas vamos lá. Então, da Paliative Station é o P7, que seria 2.800 euros. Da intensiva, como o Krankenpfleger, né, que você não necessariamente tem o Verweiterbildung para isso, é 2.972. E aí, quando vai juntando, eu tô nessa. Quando você vai juntando os Zuschlagdienst e todas as outras quebradinho que vai adicionando no seu lerite, nas suas horas, fica mais ou menos uns 3.100, mas isso depende de como você vai trabalhar, se vai trabalhar final de semana, se vai trabalhar feriado, se vai trabalhar noturno, se vai trabalhar os Dreischichten, né, que é manhã, tarde e noite. Então, tudo isso depende para o seu bruto final ser mais ou menos esse preço, né? Eu tô seguindo tudo a tabela do hospital no qual eu trabalho, tá? Então, quando você é um enfermeiro especializado, um Fachkraft, né? Por exemplo, um enfermeiro anestesia um intensivo Krankenpflege, é um P9. Aí um P9 ganha 3.230.
quase 300 euros, né, de diferença de um salário para o outro, sendo que quando você tem um Facharbeiter, uma especialização. E aí tem um outro lá que eu acho que é o maior que tem, que é o P10, e o P10 ganha 3.397. Se eu não me engano, foi um salário mais ou menos de um Lighton, né, que é o tipo o chefe da estação. Um chefe enfermeiro, chefe da estação, que vai ver escala, vai ver quem vem, quem falta, quem tá crank, né? É mais ou menos isso. Então, pra mim, o salário é atrativo. Eu acho válido, tipo, pra mim eu consigo pagar meu aluguel, consigo comer, eu não tenho filhos, só eu e meu marido, né? E dá pra pagar um aluguel pra mim aqui em Hanover até uns 680 euros, que é mais ou menos o que eu pago, e aí vem também as outras contas que vai depender de você. Se você vai querer TV, se vai telefone com internet, se você vai querer um celular, e aí vai depender do plano. Existem planos baratos, existem planos caros, existem planos que você ganha celular, então tudo vai depender aí do seu contexto socioeconômico, do que você está acostumado, do que você quer para sua vida aqui. Não recomendo pegar muitas coisas caras. Bem, as escalas. Apesar das escalas serem 3 turnos, e até no meu, por exemplo, tem uns turnos especiais, né? Mas de qualquer maneira é manhã, tarde e noite. Por exemplo, no Frudins eu entro às 6 e saio às 14h12. No FK, que quase nunca acontece, eu nunca vejo ninguém fazendo esse jeans, a não ser, por exemplo, as mulheres que estão grávidas e fazem o trabalho mais burocrático, que é mais administrativo, como. Ai, elas pegam os prontuários e informatizam. Porque ainda aqui é muita coisa no papel. Esse negócio de informatização, de prontuário eletrônico, não tá completamente internalizado na Alemanha. E ainda tem muita coisa relacionada com Datenschutz, né? Com Datenschutz tem que tomar cuidado. Aí elas fazem esse trabalho aí. E aí tem o Spätdienst. O Spätdienst ele começa às 13h18, entre as 13, aí você tem uns minutos para se trocar, e aí você pega plantão 13h18. 13h18 é o horário que a gente tem que estar lá, se eu não me engano. Eu sempre chego 13 horas, né? Se é para chegar mais tarde, azar no meu. E aí vai até as 21h30. Rebeca do céu, você sai 21h30 do trabalho? Sim, mas isso é só durante segunda e até quinta. Na sexta eu saio às 8 horas, que seria o ST, né? O Spätdienst ST. O ST, ele você entra às 13h18 normalmente. Não, o Spätdienst que você tem esse Spätdienst aí, você fica até às 7h30, 8 horas. Isso acontece quando? Quando você trabalha até um pouco mais cedo. Você trabalha, você sai mais cedo nesses horários, quando, por exemplo, é final de semana, feriado. Então, eles se preocupam em deixar um espaço, né, de 10 horas para que, por exemplo, tem o Spätfrüh. Você sai do Spätdienst e entra no Frühdienst. Quando você entra no Frühdienst, tipo, você não pode ter saído 10 horas da noite, 9h30, 10 horas da noite do serviço, porque às vezes você sai esse horário e entrar às 6 horas da manhã, porque não deu seu tempo de descanso. Isso é lei, isso é proibido, você não pode trabalhar com menos de 10 horas de descanso. Aí tem o ST. O ST que eu cheguei a fazer foi normalmente durante o Arbeit, que a gente tinha umas aulinhas e a gente entrava às 8, tinha uma hora de almoço, meia hora de almoço e saía às 16 horas. Em relação às escalas, eu vejo como um lado positivo e um lado negativo, né? Porque ao mesmo tempo que você tem essa flexibilidade de horário, um dia você dorme mais, outro dia você emenda um dia no outro, e às vezes você vai no noturno às 7, às vezes você entra às 9 horas. É verdade, eu não falei do noturno. Noturno, você entra às 7h30, né? E às 7h45 e sai às 6h15 da manhã. O noturno, que você entra às 21h, você sai às 6h30. Essas todas são tabelinhas do hospital onde eu trabalho, né? Não quer dizer que isso é regra para todo mundo, né? Não sei, existem escalas diferentes. No outro hospital que eu trabalhava, não era assim. Eles estavam tentando mudar, mas o pessoal estava gostando.
O quarto motivo que eu gosto de trabalhar aqui é a estabilidade, né, do emprego. Por quê? A estabilidade de emprego serve para a minha profissão, sim. Por quê? Para enfermeiro, os caras não vão te demitir por coisa besta, né? Eu tava perguntando para alguém, quando alguém vai ser demitido? Porque às vezes você tem um vertrag, né, um contrato de 2 anos, e aí o pessoal, sei lá, não quer te contratar de novo. Isso acontece, porque às vezes, óbvio que o pessoal fala que tá crank, muito crank, e falta, e fica difícil, e aí não consegue, né? Pode ser por isso que eles não te recontratam, mas ninguém vai te falar isso. Mas é muito difícil, nunca vi. Também eu tô só aqui 10 anos. Na enfermagem eu nunca vi, já vi em outras áreas. O que me falaram que é justa causa é Datenschutz. Por exemplo, você tá na sua unidade e aí você quer curiar porque seu conhecido, ou seu vizinho tá na outra estação e aí você quer olhar para ver como é que tá. Se alguém do hospital observa que você tá vendo um paciente que não te pertence ou que não passou em momento algum na sua mão, você tá invadindo a privacidade dele porque ninguém te pediu, ninguém te perguntou e o paciente não é seu, então você não tem que ficar curiando, né? Os diagnósticos, os exames, isso não te pertence, não cabe a você analisar isso sem autorização prévia, né, do seu vizinho. Isso pode dar até processo. Estabilidade financeira, né? Estabilidade do emprego. Até mesmo porque quando eu vim pra cá fazer entrevista, eu perguntei quão longo vai ser o meu contrato, porque eu tenho um befristet vertrag, né? Eu tenho um fast vertrag com um outro hospital. Ele falou assim: Rebeca, eu não pretendo te dar 2 anos de contrato apenas porque você precisa de estabilidade para você se estabelecer na Alemanha. Então, eu quero muito que você fique aqui na Alemanha, que você continue a trabalhar com a gente. Isso na entrevista de emprego, porque também eu conheci, ele já conhecia o serviço de uma outra colega, né? Eu entrei fui fazer a entrevista no seu hospital por recomendação de uma colega. Então, você consegue essa estabilidade, né, por conta da profissão que eles precisam e que eles querem que você fique, que você se estabeleça, que você more para sempre na Alemanha, que cuide dos velhos. Mentira, mas é isso mesmo. A profissão está em alta, esse é um dos motivos que você tem a estabilidade financeira e é um dos grandes lados positivos de vir trabalhar aqui. Como a profissão está em alta, você tem várias vantagens, você consegue, né, negociar melhor o seu contrato, como você vai trabalhar, mas não garanto que isso acontece de cara, né? Eu vejo isso por outros colegas. Por que a gente não consegue de cara? Porque não é pelo hospital o problema, é pelo Ausländerbehörde. O Ausländerbehörde, ele tem uma tabela, e aí baseado nessa tabela, você tem que ter um tanto de dinheiro, você tem que receber um tanto, e você tem que ter estabilidade financeira para ficar aqui, senão eles meio que embaçam. Não quer dizer que é regra, mas foi o que aconteceu comigo e com meu marido. Eles queriam um salário tal para dar por cabeça tanto, por isso que eu não poderia ter um aluguel, tipo, ai, era uma história assim. Eu tinha que receber tanto, porque o meu aluguel ele era tanto, e eu não, por cabeça eu tinha que cada um receber tanto, porque meu marido não estava trabalhando. É isso. Outro motivo que estou ansiosa para vivenciar, mas não vai ser agora. E uma das coisas que eu pretendo para o futuro é a licença maternidade. Licença maternidade, sim, é uma das grandes vantagens de você morar na Alemanha. A Alemanha é ótima para você ter filhos. Porque você, na licença maternidade, você não pode fazer hora extra, você não pode fazer noturno. São 8 horas e 30 minutos por dia que você pode trabalhar no máximo. E também você tem 6 semanas antes do nascimento, né? Como Mutterschutz. Esse Mutterschutz é o tipo, eu não sei como, esqueci agora como chama no Brasil, mas é 6 semanas antes e
8 semanas depois do parto. Esse é um Mutterschutz. E aí, em casos especiais, pode chegar até 12 semanas pós-parto o Mutterschutz. E aí, eu tô falando muito e aí, né? Meu Deus. Depois, você entra no Elternzeit. Eu não cheguei a vivenciar, então não posso dizer com detalhes. Isso tudo eu peguei no Finanztipp, de um site daqui da Alemanha, que dá várias tips e como você faz suas cartinhas e tchururu. Pode dar até um vídeo separado isso aqui. E aí depois tem o Elternzeit. O Elternzeit, ele chega até 3 anos. Até saiu uma reportagem da Globo esses dias. O Elternzeit, ele é até 3 anos e o primeiro ano ele é pago. E você pode dividir com o seu marido quanto tempo você vai ficar em casa. Por exemplo, pelo menos é o que eu li. Fica 6 meses de um, 6 meses do outro, e aí recebe relativo ao salário. Se eu não me engano, são 60% do salário que você recebe no Elternzeit. Só no primeiro ano é pago, tá? Nos outros 2 a conta é sua, você pode ficar, você não vai perder o emprego nos outros 2 anos. O primeiro apenas é pago. E aí você pode também dividir, se eu não me engano, até o... Peraí que eu anotei. Não anotei. E aí você pode prolongar isso por mais anos, mas você pode dividir, o que eu digo, né? Como você vai receber. Outra coisa que aqui existe, não é um ponto positivo, mas é algo a mais que tem. Eu não sei se é assim em todos os países, tem o Weihnachtsgeld, que é como se fosse 13º. Isso não é obrigatório nos hospitais, os hospitais te pagam se eles quiserem, né? Se for acordado lá. Caso contrário, você não recebe. No outro hospital que eu trabalhei, eu não recebi a Weihnachtsgeld. Eu espero esse ano receber. Outra coisa que eu acho muito bacana aqui da Alemanha é o Krankmeldung. O Krankmeldung, você avisa que você está doente. No serviço que eu estou agora, você pode ficar até 3 dias em casa sem atestado médico. Por exemplo, sei lá, você torceu o pé e tá com o pé inchado e aí não deu para ir no médico na sexta-feira porque você só vai com termin. E aí na segunda-feira você vai no médico, pega o atestado e você pode avisar seu chefe na sexta, né? Que você torceu o pé e vai ficar esses 3 dias em casa sem atestado. E aí, por exemplo, na segunda melhorou, porque você fez as compressas, não sei o que, tá melhor. Você pode voltar a trabalhar na segunda, não precisa ter testado. Ou então, tipo, você tá gripado, e às vezes você tá gripado e você só precisa, tipo, sabe aquele dia que você precisa dormir, tomar uns resfenol e mofar? Aí você pega, fica 3 dias em casa e aí você não precisa de um atestado para voltar no 4º dia. Você volta no 4º dia, né? Se você vai ficar mais tempo doente, aí você precisa de um atestado, inclusive para os 3 dias anteriores, porque aí você vai precisar de um suporte médico. Bem, gente, essas são as minhas vantagens, né, de que eu vejo de trabalhar aqui na Alemanha. Espero que tenha ajudado, que vocês tenham gostado, que seja informativo, né? E, a propos, eu sou a Rebeca, faço um vídeo aqui sobre enfermagem na Alemanha. Curta o canal, toca o sininho aí e comenta lá, fala o que vocês querem saber. Eu não é sempre que eu faço vídeo, mas sempre que possível eu vou fazer um vídeo para vocês. Por exemplo, eu cheguei pro Dienst. Um beijo, um queijo, até a próxima.